It is exciting to see God at work. Sim, é maravilhoso ver o trabalho do reino de Deus. But what I want to talk to you about tonight is the kingdom of God. E o que eu gostaria de conversar, de falar para vocês hoje é sobre o reino de Deus. And I have some slides with me in Portuguese to help you follow along. E eu tenho alguns slides comigo aqui em português para me ajudar a seguir no caminho. As we talk about the kingdom of God. Então, nós vamos falar sobre o reino de Deus. Now, Jesus taught us to pray in what we call the Lord's Prayer. Jesus nos ensinou a orar. He said that we are to pray, "Thy kingdom come." Ele disse que nós deveríamos orar assim: que venha o teu reino, Thy will be done que seja feita a tua vontade, on earth na terra as it is in heaven. como no céu. God wants to bring his kingdom to the earth, Deus quer trazer o seu reino para a terra, to Brazil, para o Brasil, to your city, para a sua cidade, just like it is in heaven. assim como é no céu. Jesus began his ministry by proclaiming the kingdom of God is at hand. Jesus começou o seu ministério proclamando que o reino de Deus é chegado. Now, the phrase, the kingdom of God, Agora, a frase o reino de Deus, or the kingdom of heaven, ou o reino dos céus, occurs about 170 times in the Gospels. ocorre cerca de 170 vezes nos evangelhos. And there are many additional uses of thy kingdom and the kingdom. E há outros usos adicionais da palavra teu reino, seu reino. So the kingdom of God is obviously important to Jesus. Então, o reino de Deus é obviamente muito importante para Jesus. He built his ministry around the proclamation of the kingdom. Ele construiu o seu ministério em volta da proclamação do reino. He reveals to us Ele revela para nós that the center of God's purpose is not our salvation. Ele revela para nós que o centro do propósito de Deus não é a nossa salvação, But it is his kingdom. mas é o seu reino. We are about the work of building his kingdom. Nós estamos aqui para construir o seu reino. Now, what does that mean? Mas agora, o que significa isso? That's what I want to explore with you tonight. É isso que eu quero explorar um pouco mais com vocês nesta noite. Now, the word kingdom, when used in the Bible, it means reign. Agora, a palavra reino que nós utilizamos na Bíblia significa reino, It means sovereignty. significa governo ou soberania. Like in Psalm 145:13. Como nós vimos aqui em Salmo 145:13, Thy kingdom is an everlasting kingdom, o seu reino é um reino eterno and thy dominion endures throughout all generations. e o seu domínio permanece por todas as gerações. So, one aspect of the kingdom of God Então, is aspecto do reino de Deus, this eternal and invisible reign of God. então um aspecto do reino de Deus é o ser eterno e invisível. But this word kingdom is also used Mas essa palavra reino também é utilizada to speak about God's reign in people. para falar do reino de Deus e pessoas. So those of us who have accepted his sovereignty Então, todos nós que aceitamos a sua soberania, are part of his kingdom here in the somos earth. parte deste reino aqui na terra. And a third use of the word kingdom E a terceiro uso da palavra reino refers to the eschatological kingdom at the end of history. se refere
ao reino escatológico ao final dos tempos, or at a new dispensation in history. ou uma nova dispensação na história. That is, Isto é, when Jesus came into the world, quando Jesus veio a este mundo, he ushered in the kingdom of God. ele ele apresentou o reino de Deus. The kingdom came to the earth in a new way when Jesus came. O reino veio à terra numa nova forma quando Jesus veio. And so the kingdom came with Christ. Então o reino veio com Cristo. It expanded over time during the last 2,000 years. E tem se expandido ao longo dos tempos nestes 2000 anos. The kingdom is here right now. O reino está aqui, agora mesmo. And the kingdom is coming in the future. O reino também está vindo no futuro. The kingdom was, O reino era, the kingdom is, o reino é and the kingdom is to come. e o reino será. Now, when we read history Quando nós lemos um pouco da história from a providential perspective, de uma perspectiva providencial, that is the perspective that God is the author of history. essa é a perspectiva que declara que Deus é o autor da história. God is directing events of history to perform his purpose. Deus está direcionando eventos da história para fazer acontecer a sua história, o seu propósito. This is true history. Essa é a história verdadeira. And when we read true history, E quando nós lemos histórias verdadeiras, we are learning about God's kingdom advancing in the earth in time. nós estamos aprendendo sobre o reino de Deus avançando no tempo. Now, in school, you probably weren't taught that view of history. Can you repeat? When you studied history in school, you probably weren't taught that perspective. Nós estudamos história na escola, mas provavelmente não aprendemos ela nesta perspectiva. But God has used all events to advance his purpose. Mas Deus tem utilizado tudo isso para fazer avançar o seu propósito. He uses both the godly and the ungodly to accomplish his purpose. Ele tem utilizado aquilo que é divino e aquilo que não é divino para fazer o seu propósito se cumprir. In Luke chapter 1 verse 33, Lucas 1:33 it says of Jesus' kingdom, diz que o reino de Jesus there shall be no end. não terá fim. From the moment Christ Jesus set foot in the earth 2,000 years ago, Do momento em que Jesus colocou o pé dele aqui 2000 anos atrás, his kingdom has been advancing. o seu reino está avançando. His reign and sovereignty has been advancing. O seu reino, a sua soberania está avançando. It's been advancing rapidly in Brazil E in the está last few avançando decades. muito apressadamente aqui no Brasil nas últimas 2 décadas. Now, we can learn a lot about the kingdom by looking at the king. Agora, nós podemos aprender muito sobre o reino ao olharmos para o rei. The scripture tells us, As escrituras nos dizem, summarized very well by Paul in 1 Timothy 6, resumido muito bem por Paulo aqui em Timóteo 6, 14 e 15, our Lord Jesus Christ nosso Senhor Jesus Cristo, is the blessed and only potentate, Ele é o bendito e o único soberano, the King of kings, o Rei dos reis, the Lord of o lords. Senhor dos senhores. For the kingdom is the Lord's. Pois do Senhor é o reino, He is the governor among the nations. Ele governa as nações. Christ is king over all things. Deus
é rei sobre todas as coisas, over all dominions, sobre todas as coisas, over all kings, sobre todos os reinos, over all nations. sobre todas as He nações. is the King of kings. Ele é o rei dos reis. So let's define the kingdom. Vamos definir o reino. One simple definition of the kingdom of God Uma simples definição do reino de Deus is the government of God. é o governo de Deus. The kingdom of O God reino de Deus is the rule of God. é a regra, o governo de Deus. Now, when I was a young believer Quando eu era um recém-convertido, and I thought about what would it look like when God's kingdom comes, eu ficava pensando, como é que seria quando o reino de Deus viesse? and I had a mystical image. E eu tinha uma imagem um pouco I mística. thought it might be something like when God came down at tabernacle in the children of Israel. Eu fiquei pensando que era mais ou menos alguma coisa assim, quando Deus se manifestou aos seus filhos no tabernáculo lá em Israel. You know, I thought for the kingdom to come, a big cloud would fall upon us and cover us. Eu pensei que mais ou menos era assim, quando para o reino de Deus vir, teria que se estabelecer uma nuvem sobre nós. Fire would come down. Fogo sairia dela. The kingdom would come. E aí o reino então viria. This is not what it means for the kingdom of God to come. Isso não é o que significa o reino de Deus vir. Now, God may manifest himself that way. Pode ser que Deus queira se manifestar dessa forma. If he wants to bring his glory cloud down, hallelujah. Se Ele quiser trazer a sua glória, manifestar a sua glória através de uma nuvem aqui, aleluia. But the coming of God's kingdom is something we can measure. Mas a vinda, o estabelecimento do reino de Deus é alguma coisa que nós conseguimos medir. Now, the kingdom of God is not the church growing bigger and beginning to rule over things. Agora, o reino de Deus não é a igreja começando a crescer e a governar todas as coisas. Some men in the past thought the kingdom came when the church began to manage and govern all things. Algumas pessoas no passado pensaram que o estabelecimento do reino se dava a partir do momento em que a igreja começava a governar todas as coisas. Now, the church growing is very important. Mas obviamente que o crescimento da igreja é muito importante. It is one aspect of God's kingdom coming. Mas isso é apenas um aspecto do estabelecimento do reino de Deus. But it's only one part of God's kingdom coming. Mas isso é apenas uma parte do estabelecimento do reino de Deus. Because God's kingdom is over everything. Porque o reino de Deus está sobre todas as coisas. It encompasses the church, Ele está sobre a igreja, but also the family mas também sobre a família and people e sobre as pessoas and the civil government e sobre o governo civil and the economic system e sobre o sistema econômico and e os businesses. negócios. The whole earth Toda a terra is under God's kingdom. está sob o domínio do reino de Deus. So the kingdom of God Então, o reino de Deus is the rule of God. é o governo de Deus. Now, Scripture tells us that Agora, the Bible tells us that the kingdom of God is within us. agora o reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. So God's kingdom first comes in the heart of men and women. Agora, o reino de Deus primeiramente vem dentro do teu coração. And we can measure how much God's kingdom comes in our lives. E nós podemos medir o quanto, em que nível esse reino de Deus se estabelece nas nossas vidas. The kingdom of God is the rule of God. O reino de Deus é o governo de Deus. So, how much does God rule your life? Agora, quanto o reino de Deus, o governo de Deus, governa a tua vida?
Now, how does God rule? Agora, como Deus governa? The reformer John Calvin said O reformador João Calvino disse that his word que a sua palavra is the scepter. The scepter, it's what the king holds. é o cetro. His word is the scepter by which he rules. A sua palavra é o cetro pelo qual ele governa. God rules by his word. Deus governa através da sua palavra. God governs our life by his word. Deus governa as nossas vidas pela sua palavra. So, how much does your life reflect the truth of God's word? Agora, o quanto a tua vida reflete as verdades da palavra de Deus? You can measure that. Você pode medir isso. You can see how much he's governing your life. Nós podemos ver o quanto ele está governando a tua vida. It's not mystical. Não é místico. Now, Jesus said the kingdom was here when he healed the sick, Agora, a palavra diz que o reino está aqui quando ele cura os enfermos, when he cast out demons, quando ele expulsa os demônios and when he raised the e dead. quando ele ressuscita os mortos. So this shows he rules over sickness, Então isso nos mostra que ele governa sobre a doença, over disease, sobre todo tipo de doença, over demonic forces, sobre as forças demoníacas and over death. e também sobre a morte. He rules over all dominions. Ele governa sobre todos os domínios. Everything we see Todas as coisas que nós conseguimos ver and every unseen thing e as todas well. as coisas que nós não conseguimos ver também. And so the Bible teaches E a Bíblia nos ensina that the kingdom begins in the heart of man, que o reino começa no coração do homem, but the kingdom does not stop in the heart of man, mas o reino não para no coração do homem, because his rule is over all. porque ele governa sobre tudo. If the kingdom has come to your life, Se o reino vem e estabelece na sua vida, if his government has come to your life, se esse governo veio e se estabeleceu na tua vida, it will affect everything. isso vai começar a afetar todas as It will coisas. affect your family, Isso vai afetar a tua família, your church, a tua igreja, your business, os teus negócios, your community, a tua comunidade and the nation at large. e toda a nação. And we can measure how much the kingdom comes to the nation. E nós podemos então medir o quanto o reino de Deus veio para se estabelecer nessa nação. How much is the nation governed by God's word? Quanto a nação é governada pela palavra de Deus? Em que nível? How much is God's truth the source of the standard for society? Que nível, em que ponto as verdades de Deus, elas se estabelecem como padrão para a nossa sociedade? So the kingdom impacts all. Então, o reino, ele impacta tudo. Now, I want to explore this more when we look at a second definition of the kingdom of God. Eu quero explorar isso um pouco mais quando nós vemos a segunda definição do reino de Deus. The apostle Paul defined the kingdom very well in Romans 14. O apóstolo Paulo define o reino de uma forma maravilhosa em Romanos 14:17. He said the kingdom of God is not eating and drinking, Ele disse, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, but it is righteousness mas é justiça and peace e paz and joy in e the Holy alegria Spirit. no Espírito. So let's look at each one of these components of the kingdom. Então vamos ver um pouquinho mais sobre um desses componentes do reino. First, the kingdom of God is righteousness. Primeiramente, o reino de Deus é justiça. Now, every kingdom has a king, Agora, todo o reino tem um rei.
And every king has a law by which he rules. E todo rei tem uma lei pela qual ele governa. Christ rules by the law word of God. Cristo governa pela lei de Deus. He rules internally in our lives Ele governa internamente as nossas vidas by God's word. pela palavra de Deus. But God loves us so much, Mas porque Deus nos amou tanto, he writes his word on our hearts. Ele escreve as suas palavras no nosso coração. When we were born again, Quando nós nascemos de novo, he took out our old heart of stone. Ele tirou o nosso velho coração de pedra. He gave us a heart of flesh, Ele nos deu um coração de carne. a heart that desires to obey him. Um coração que deseja obedecê-lo. Just like God, when he gave the tablets to Moses, wrote the commandments on the front and back with his own finger. Da mesma forma que ele entregou as tábuas da lei a Moisés e escreveu os mandamentos com o seu próprio dedo. And when God gives us a new heart, he writes his law on the front and back of our heart. E quando ele nos dá um novo coração, ele também escreve a sua lei na frente e atrás desse novo coração. We want to obey his law. Ele quer que nós obedeçamos a sua lei. And not only does he give us a new nature, E ele não apenas nos deu uma nova natureza, but he fills us with the Holy Spirit. mas ele nos apresentou ao Espírito Santo. He empowers us to be able to obey. Ele nos empodera para que nós sejamos capazes de obedecer. This shows his love. E desta forma ele mostra o seu amor por nós. Why? Por quê? Because when we obey him, Porque quando nós obedecemos a ele, great blessing comes. grandes bênçãos vêm. When we disobey him, Quando nós desobedecemos a ele, we have problems. nós então temos problemas. God wants to bless. Deus quer abençoar. That's why he gives us a new nature Por isso que ele nos deu uma nova natureza and the power to obey. e o poder para nós conseguirmos obedecer. So the kingdom of God Então o reino de Deus involves establishing God's righteous standard in our life. envolve estabelecermos os padrões de justiça de Deus na nossa vida. He wants us to build our life upon his righteousness, his truth. Ele quer que nós construamos a nossa vida fundamentada nos seus pilares de justiça e verdade. So this is part of the kingdom of God. Então isso é coming in our parte do hearts. reino de Deus. The good thing is God does not rule from the top down. Uma coisa boa de se dizer é que Deus não governa de cima para baixo. Pagans rule from the top down. Os pagãos, eles governavam de cima para baixo. God rules from the inside out. Deus governa de dentro para fora. So the kingdom of God is righteousness. Então, o reino de Deus é justiça. Now, this righteousness includes the fact that we have right standing before God. Então, essa justiça é This includes the fact that we have right standing before God. essa justiça na realidade, ela inclui dizer que nós temos o direito de nos apresentarmos, de ficarmos diante de Deus. When we are converted, Quando nós nos convertemos, we can then come boldly before the throne room of God nós podemos vir e nos ajoelhar diante do trono de Deus. and talk to him. E nós então podemos falar com Be Ele. friends with him. Be friends. Nós podemos with ser him. amigos dele. We can have right standing with him Nós podemos então nos apresentar a Ele diretamente, because of the work that Christ has done. por causa do trabalho que Cristo fez. So, but this righteousness also includes the fact that we need to have his word as the plumb line for our life. Mas essa justiça também sugere que nós tenhamos a sua palavra, os seus padrões dentro da nossa vida.
But his word is not only to be the standard for how we live, Mas a sua palavra não deve ser apenas o padrão pela qual nós vivemos, but it's to be the standard of all society. mas ela também tem que ser o padrão de toda a sociedade, Because he's king over all. porque o seu reino está sobre tudo, todas as coisas. He wants Brazil to conform to the truth of his word. Ele quer que o Brasil viva a partir da verdade da sua palavra. So the kingdom of God as righteousness includes establishing God's standard in society. Por isso que a palavra justiça, a justiça de Deus, requer também que nós vivamos e estabeleçamos os padrões dele na nossa sociedade. His righteous standard is to be the source of law of society. O seu padrão moral, ele requer que seja a fonte da lei da nossa sociedade. Now, here is a fundamental question Aqui nós temos uma pergunta fundamental. every nation should be asking, Toda a nação deveria estar se perguntando isso, and none are. mas quase nenhuma está fazendo isso. The question is, A pergunta é: who is the source of law of our society? quem é a fonte da lei numa sociedade? Now, this is a fundamental question Bem, essa é uma pergunta fundamental, because porque the source of law of a society porque a fonte da lei em uma sociedade, is the God of that society. ela é o Deus dessa sociedade. Who do the legislators in Brazil look to when they're making laws? Para quem os legisladores no Brasil olham quando eles constroem uma nova lei? Who does society look to when it decides what is right and wrong? Para quem a sociedade olha quando ela precisa decidir sobre o que é certo e errado, What is lawful and unlawful? o que é aceitável e o que não é aceitável a partir da lei? Who does your society and legislators and you consider to be the ultimate authority? A quem os legisladores e a sociedade definem como a última instância de autoridade? Whoever that is Quem seja que for, the God of the society. este é o Deus dessa sociedade. Do they look to the Bible when they decide what marriage is? Eles olham para a Bíblia quando eles precisam definir o que o casamento é? Do they look to the Bible when they decide God created man and woman as two separate beings? Eles olham para a Bíblia quando eles precisam definir que Deus criou o homem e a mulher como seres separados? Or do they look to some group of people who think they know better than God? Ou eles olham para algum grupo de pessoas que pensam que sabem mais do que Deus? God wants us to look to Him for the source of law. Deus quer que nós olhemos para Ele como fonte da nossa lei. You see, laws express the working religion of the state and its people. Veja que as leis expressam o trabalho religioso do Estado e do seu povo. Laws express the will of a sovereign. As leis expressam a vontade do soberano. Law is the word and will of a sovereign. A lei é a vontade e a palavra de um soberano. Is God sovereign É Deus o soberano or is man sovereign? ou é o homem o soberano? Every society must decide. Toda a sociedade deve decidir isso. If you choose God, Se você escolher a Deus, you will be blessed. vocês então serão abençoados. If you choose man, Se vocês escolherem aos homens, you will have trouble. então vocês terão problemas. How do I know? Como é que eu sei disso? The Bible teaches this, Porque a Bíblia nos ensina isso. and all of history confirms it. E History E confirms toda a that's true. história então confirma isso. So the Bible is to be a model for building a free and prosperous nation.
Então, a Bíblia deve ser um modelo para que nós possamos construir nações prósperas. We should look to God and His Word for how to build not only our personal life, Nós devemos olhar para a Bíblia para construir não apenas as nossas vidas pessoais, but our national life as well. mas a nossa vida nacional como um todo. The degree to which our nation adheres to God's Word O nível em que a nossa nação ouvir a palavra de Deus, is the degree to which God's kingdom has come to então, Brazil. esse será o nível pelo qual o reino de Deus se estabelecerá no Brasil. We can measure this. Nós podemos medir isso. It's not mystical. Não é algo místico. Now the good news is Agora, a boa notícia é the Bible speaks to all of life. que a Bíblia fala em todas as áreas. The Bible gives us principles to how to construct every area of life. A Bíblia nos dá princípios para nós construirmos todas as áreas da vida. I have listed here 21 areas of life. Eu tenho aqui 21 áreas da vida. There may be more than 21. Talvez haja muito mais do que 21. But the Bible has something to say about all of these. Mas a Bíblia tem algo a dizer sobre cada uma dessas áreas. Now, most of the church, Agora, a maioria da igreja, at least in recent times, pelo menos nos tempos mais recentes, they know the Bible talks about worship. eles sabem que a Bíblia fala sobre louvor. It talks about how to have a relationship with God. Todo mundo sabe que ela fala sobre como nós temos um relacionamento com Deus. It talks about personal conduct Ela fala também sobre conduta pessoal and the family. e família. But Mas most of the church, a maioria da igreja, at least in the past few generations, pelo menos nessas últimas gerações, have not understood what the Bible says about so many of these other areas. ainda não conseguiu entender o que a Bíblia fala sobre boa parte destas outras áreas aqui. About economics, Sobre a economia, education, educação, warfare. sobre riqueza, Guerrero. Down there, third from the left. sobre a guerra, About business, sobre os negócios, science, sobre a ciência, health and sanitation. sobre saúde e saneamento. All these areas the Bible speaks to. Todas essas coisas a Bíblia fala alguma coisa sobre. Our task Nossa tarefa is to discover what the Bible é says, descobrir o que a Bíblia diz sobre cada uma delas apply it to our life, e aplicar a nossa vida, our family, a vida da nossa família, our business, nossos negócios and our nation. e sobre a nossa nação. To the extent that we do, E assim que nós fizermos isso, God's kingdom has o come. reino então vem e se estabelece. Now, Paul also said that the kingdom of God is peace. Agora, Paulo também disse que o reino de Deus é paz. When the angels announced Jesus coming to the earth, Quando os anjos anunciaram Jesus vindo à terra, they said, "Glory to God in the highest, eles disseram glória a Deus nas alturas and on earth peace, e paz na terra, goodwill toward men." e aos homens os quais o concede o seu favor. Jesus is called the Prince of Peace. Jesus é chamado príncipe da paz. Jesus said in the book of John, "Peace I leave with you. Jesus também disse lá no livro de João: deixo-lhes a paz, My peace I give to a you." minha paz eu lhes dou. Many places he said, "Peace to you." Em muitas vezes ele diz paz a vocês. The disciples preached good tidings of peace. Os discípulos pregavam a paz de Jesus Cristo. Paul often proclaimed peace through our Lord Jesus Christ in his letters. Paulo também proclamava a paz de Deus em suas cartas. Peace is a fruit of the Spirit. A paz é um fruto do Espírito. Jesus said the peacemakers are blessed. Jesus disse que os pacificadores eram abençoados. Now, what is this peace that's been given to us? Agora, o que é essa paz que nos foi dada? One, it includes
the internal peace of salvation. Ela inclui uma paz interior sobre a salvação. When we're born again, Quando nós nascemos de novo, we can walk right into the throne room of God. nós podemos entrar no trono de Deus. We get a new heart. E Ele nos dá um novo coração. We have that internal E peace. então nós começamos a receber aquela paz interior. This is good. E isso é muito bom. This is what Jesus said in John 16:33. E isso é o que Jesus disse lá em João 16:33. These things I've spoken to you, Eu lhes disse essas coisas that in me you may have peace. para que em mim vocês tenham paz. In the world you have tribulation, Neste mundo vocês terão aflições. but take courage. Contudo, tenham ânimo. I have overcome the Eu world. venci o mundo. Now, we also know that we can have peace in storms. Mas nós também sabemos que nós podemos ter paz nas tormentas. Jesus spoke to the storm, said, "Peace, be still." Ele falou com as tormentas e acalmou o mar. Isaiah tells us Isaías nos diz that there is peace for the righteous, que há paz para o justo but there is no peace for the e wicked. não há paz para o ímpio. So we can have peace Então nós podemos ter paz in the daily challenges that exist by living in the world full of sin. no dia em que existem no mundo por causa do pecado. The Bible tells us that Simeon could depart in peace A Bíblia também nos diz que Simeão podia partir em paz because he had seen the Prince of Peace. porque ele tinha visto o príncipe da paz. We can live in peace in this life. Nós podemos viver em paz nesta vida. And when it's our time to go and be with the Lord, when it is time for us to go and be with the Lord, to leave this E earth, quando nós tivermos que partir desta vida para estarmos com o Senhor, we can depart in peace. nós podemos partir em paz. Now, the peace that we've been given Agora, a paz que nos foi dada is not an absence of conflict. não é uma paz que tem ausência de conflitos. It is not a life without challenges Não é uma vida sem desafios or hardships, ou problemas, but it's a life where we can face every situation mas é uma vida em que nós podemos enfrentar qualquer situação with confidence com confiança and great grace. e graça. Now, you know that God's people have suffered much hardship in their lives. Agora vocês sabem que o povo de Deus sofreu muitos problemas e perseguições durante a sua vida. The disciples of Jesus Os discípulos de Jesus were persecuted, foram perseguidos, tortured, torturados killed. e mortos. There's been many martyrs throughout history, Há muitos mártires na nossa história, many storms that God's people have faced muitas pessoas pela qual a graça de Deus estabeleceu and will face. e se estabelecerá. But God promises peace in the storms. Mas Deus promete paz na tormenta. I want to tell you the example of one man Agora eu vou contar para vocês o exemplo de um homem who experienced this supernatural peace. que experimentou essa paz sobrenatural. In the 1600s in Scotland, No século XVI, na Escócia, there were a group of reformers who because of their faith in Christ, were persecuted. havia um grupo de reformadores que, por causa da sua fé em Cristo, foram perseguidos. They were tortured. Eles foram torturados. Many of them were put to death. Muitos deles foram mortos. They were burnt at the stake. Eles eram colocados na estaca. They were hung by their necks. Eles eram enforcados pelo seu pescoço. One of those men, Um desses homens, his name was James Renwick. o nome dele era James Renwick. He was 23 years old. Ele tinha apenas 23 anos. And because he professed Christ, E porque ele proferiu o nome de Cristo, he was sentenced to be hanged. ele foi sentenciado à forca. Now, a few days before he was to go and be hanged, Agora, dias antes dele ser encaminhado para ser morto na forca, a friend came to visit him.
um amigo veio para visitá-lo. and he asked him, E ele então perguntou a ele: "How are you doing?" como é que você está? And he said, "Very well, E ele disse: eu estou muito bem, but I expect to be much better in a few days." mas eu espero estar muito melhor daqui a alguns dias. Because he was going to meet his maker. Porque ele ia encontrar o seu Criador. Well, on the morning of his execution, Agora, na manhã da sua execução, February 17th, 1688, 16 de fevereiro de 1688, his mother 17 de fevereiro de and younger 1688, sisters were there with him. a mãe dele e a irmã dele estava com ele, And he told them this. e ele então disse isso: a morte é o rei do terror, mas não para mim agora, como antes estava em mim. Quando eu pensaria que o medo da morte e do sofrimento pudesse ser removido de mim? O que posso dizer sobre isso? É obra de Deus, a obra de Deus é maravilhosa diante dos nossos olhos. Muitas vezes contei o preço do custo de seguir a Cristo, mas nunca pensei que fosse tão fácil. Here was a young man Aqui estava um jovem, um moço, who had given his life fully to Christ, que entregou a sua vida totalmente a Cristo, who professed, "Lord, I will follow you anywhere." que professou o Senhor dizendo: eu te seguirei em qualquer lugar, em todo lugar. But he was concerned. He had a concern. Mas ele tinha uma preocupação. He was concerned that he might, under great persecution, deny the Lord. Mas ele tinha uma preocupação que através dessa perseguição pudesse negar o Senhor. He didn't know if he would be able to go through great suffering. Ele não sabia se ele seria capaz de enfrentar todo aquele sofrimento. He was wondering if he could handle death if God led him that way. Ele ficou imaginando se ele poderia suportar aquela morte daquela forma. But here he was facing that situation. Mas aqui estava ele enfrentando aquela situação. He was about to be hanged. Ele estava quase sendo enforcado. And he said, "I've many times counted the cost of following Christ." E ele disse: por muito tempo eu fiquei contando o preço do custo de seguir a Cristo. But never thought it would be so easy. Mas eu nunca pensei que pudesse ser tão fácil. When God leads you through difficulties, Quando Deus te deixar passar algum tipo de dificuldade, His peace will be with you. a paz dele estará com você. You will have the ability to face any hardship. E com a paz dele você poderá ter a habilidade de enfrentar qualquer problema That Christ leads you through. que Deus te permitir passar por isso. This is the kingdom of God. Este é o reino de Deus na tua vida. This is the peace He gives us. Esta é a paz que Ele nos dá. Well, that morning, as he marched down the street, Bem, então quando ele começou a marchar pelas ruas, he looked up and he saw the place of his execution. ele então levantou os olhos e viu o lugar da sua execução. The place where he was to be hung and die. O lugar onde ele seria enforcado e morto. And he said, "Yonder is the welcome warning to my marriage." E ele disse: enquanto eu caminhava para o lugar da minha execução, The bridegroom is coming. ele disse: a noiva estava vindo. I am ready. Eu estou pronto. I am ready. Eu estou pronto. We can face Nós podemos enfrentar difficulties with that same grace. dificuldades com esta mesma graça. So peace is not the absence of conflict. Então entendam que a paz não é a ausência de problemas ou conflitos. When Jesus came into the world and was born in Bethlehem, E quando Jesus veio à terra, ele também foi morto dessa forma. Herod slaughtered all the babies in Bethlehem. Herodes mandou matar todos os bebês naquela época. What was the response of sinful fallen man to the Prince of Peace? Qual foi a resposta do homem, da sociedade caída, ao príncipe da paz? They crucified him. Eles crucificaram ele. So what is this peace that we've been given? Agora, o que é essa paz
que nos foi dada. The Greek word translated peace in the New Testament A língua grega traduziu essa palavra paz no Novo Testamento is soteria. como soteria, It means complete salvation, que significa completa salvação. spirit, soul, and body. Espírito, alma e It corpo. speaks to restoring the inner man, Isso significa restaurar o homem interior, healing the mind and body. sarando a mente e o corpo, It touches all salvation. atingindo a salvação total. It means peace to our family, Isso significa paz nas nossas famílias, peace in our relationships. paz nos nossos relacionamentos. It even means peace to the elements. Isso significa paz também aos elementos. It means peace to the created order. Isso significa paz à ordem criativa, criadora. It means shalom. Essa paz significa shalom. Now, in the Old Testament, Agora, no Velho Testamento, the word translated peace a palavra que traduz paz is shalom. é shalom. When we understand the broadness of this peace, this shalom, Quando nós entendemos a abrangência dessa palavra, shalom, it helps us understand our mission to bring the kingdom to earth. isso nos ajuda a entender a nossa missão de trazermos o reino de Deus para a terra. Now, in Jeremiah 29, Agora, em Jeremias 29, the children of Israel had been carried in exile to Babylon. can you repeat? The children of Israel had been taken away from Israel as slaves and taken into Babylon. This is the context. O Deus de Israel, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os ilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. So Israel was living as captives in a pagan land. Os israelenses estavam vivendo como cativos nas terras pagãs. Sometime you may think you're living as a captive in the pagan land of Brazil. Talvez por algum momento você pense que você está vivendo como um cativo nas terras pagãs do Brasil. But God has a message for us. Mas Deus tem uma mensagem para nós. The message he had for Israel. A mensagem que ele tinha para Israel. In verse 7, No verso 7, he told them ele disse a eles: to seek the peace Bus- of the city. busquem a paz da cidade. Seek the shalom of the city. Busquem o shalom na sua cidade. But how do we do that? E como nós fazemos isso? Well, Bem, he tells us partly in verse 5 and 6. ele nos diz parcialmente nos versos 5 e 6. He told them, build yourselves houses Ele disse: construam para vocês casas and dwell in them. e habitem nelas. Plant gardens Plantem jardins and eat the fruit of them. e comam os frutos deles. Take wives Casem-se, tenham esposas and have sons and e daughters. tenham filhos e filhas. Then take wives for your sons and E daughters. depois consigam esposas para os seus filhos e filhas. And then see that their sons and daughters get wives E themselves. então vejam os filhos dos filhos deles também se casando. Multiply there. Multipliquem-se. Now, this sounds a lot like the commission God gave to Adam and Eve in Genesis chapter 1. Isso parece muito mais com a comissão que Jesus deu a Adão e Eva lá em Gênesis. He said, be fruitful, Ele disse: multiply, frutifiquem-se, multipliquem, fill the earth, encham a terra, take dominion over the earth, tenham domínio sobre tudo, rule over the earth. governem o mundo. The way we bring peace to Brazil A forma como ele trará paz ao Brasil is to fulfill the original mission God gave to man. é a partir do preenchimento, do cumprimento da missão original que ele deu ao homem. Build houses, Construam casas, plant gardens, plantem jardins, start new businesses, comecem novos negócios, get married, se casem, have children, tenham filhos, train your children up in biblical truth. treinem os seus filhos para ouvirem a verdade. We carry on the mission
e carreguem a of missão, cultivating the earth. cultivando todas as áreas. That is what it means to bring shalom. Isso é o que significa trazer shalom. Now, this author summarizes what shalom is very well. Esse autor, ele consegue resumir bem o que isso shalom significa. Please read. Deus e os humanos trabalhando juntos em toda a criação, em justiça, satisfação e deleite. Shalom significa o florescimento universal, a integridade e o deleite, um rico estado de coisas em que as necessidades naturais são atendidas e os dons naturais são empregados frutuosamente. Um estado que inspira um estado de alegria desde que seu Criador e Salvador abre as portas e receba as criaturas nas quais ele se deleita. Shalom, em outras palavras, é como as coisas devem ser. So, shalom is universal flourishing. Então, shalom é o florescimento universal. It's to set things up in the way they ought to be. É fazer com que as coisas sejam das formas como deveriam ser. It involves restoring God's created order to the earth. Isso envolve recriar a ordem original das coisas, as quais Deus There estabeleceu. was perfect shalom in the garden Havia perfeito shalom no jardim, before the fall. antes da queda. Things were the way they ought to be. As coisas lá eram como tinham que ser. Now they were not complete Talvez elas não fossem completas, because God gave man a mandate. porque Deus deu ao homem um mandato: Take what I've given you. Take all the resources I've given you pegue todos os recursos que eu dei a você and make them better. e faça deles algo melhor. Create new things. Crie novas coisas. At the very end, with the coming of the New Jerusalem, No final, com a vinda da Nova Jerusalém, things will have perfect shalom. as coisas então teriam, depois desse manejar, um perfeito shalom. So shalom means we are to restore everything as God created it to be. Então, shalom significa também restaurar todas as coisas sobre as quais Deus tem domínio. This is a big task, Esta é uma grande tarefa, but this is something the church in recent times has not understood. mas isto é algo que a igreja nos tempos mais recentes não tem conseguido entender. And much of the church hasn't understood it because they haven't been taught the full gospel. E parte da igreja não tem conseguido entender isso, porque talvez a ela não tenha sido ensinado o evangelho por completo. They've been taught what you might call the two-chapter gospel. Eles talvez consigam ensinar o que nós chamamos dos 2 capítulos do evangelho. They've been taught that man is fallen and sinful, Eles basicamente conseguiram ensinar que o homem caiu e ele é pecador, and he needs a redeemer. e que ele precisa de um redentor. Christ came to redeem man. O Cristo veio para redimir o homem. Now, this is true. Claro, isso é verdade. This is important. Isso é muito importante, But it's not all the truth. mas não é toda a verdade. Because we should teach the 4-chapter gospel. Porque na realidade nós devemos ensinar os 4 capítulos do evangelho: Creation, a criação, fall, a queda, redemption, a redenção e a restoration. restauração. And then all things will be consummation at the end. Então todas as coisas serão completas. See, at creation, God created the world very good. Então vejam que na criação, quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo muito bom. This world is good. Esse mundo é bom. He created man in his image Ele criou o homem à sua imagem. and made him as vice-regent to rule over this good E Ele world. fez dele alguém capaz de governar sobre todas as coisas. He gave him the creation commission, Ele deu ao homem a comissão,
the cultural mandate o mandato cultural to take dominion over para the ter earth. domínio sobre toda a terra. But we know Mas nós sabemos man fell. que o homem caiu. He disobeyed God. Ele desobedeceu a Deus. Everything was negatively affected, E tudo foi negativamente afetado. and he lost his capacity to fulfill Então- that cultural mandate. Então ele perdeu a sua capacidade de cumprir o mandato de Deus. But Christ came into the world Mas Cristo então veio ao mundo to restore everything that sin had affected. para restaurar tudo aquilo que o pecado tinha afetado. He restores our relationship to God. Ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. The sin in our heart separated us from him. Porque o pecado tinha separado nós de Deus. But sin brought evil to all of the earth. Mas o pecado também trouxe problemas a toda a terra. It was full of evil, Genesis 6 tells us. Havia muita maldade, diz em Gênesis. Christ's redemptive work Mas o trabalho redentor de Cristo, overcomes all the effect of sin. ele superou tudo aquilo que o pecado tinha afetado. You know John 3:16. Nós conhecemos João John 3:16. João 13:16. For God so loved the Porque world, Deus amou o mundo de tal maneira he gave his only begotten son. que deu o seu Filho unigênito. For God so loved the world. Porque Deus amou tanto o mundo. That is the Greek word cosmos. Esta é a palavra grega cosmos, It means God's created order. que significa a ordem criadora de Deus. God so loved his created order, Deus amou tanto a sua ordem criadora he sent Jesus into the earth que ele mandou Jesus à terra to restore all of the created order. para restaurar toda a ordem criadora. Romans 8 says, Romanos 8 diz the creation groans for its restoration. que a criação ela geme. And so we are to go and restore God's creation order. Então nós temos que ir e restaurar a ordem criadora de Deus, Recognizing that the world is good. reconhecendo que o mundo é bom. He wants to restore that good creation order. He wants to restore that good creation order. Ele quer restaurar esta ordem criadora que é boa. And by the way, A propósito, work is the primary way we will do this. o trabalho é a principal forma pela qual nós conseguiremos fazer isto. And at the end of all things, there will be that consummation with perfect shalom. E ao final de todas as coisas haverá aquela consumação, também chamada de o perfeito Shalom. And so, when Jesus is called the Prince of Peace, Vejam que quando Jesus é chamado príncipe da paz, he is the Prince of Shalom. ele é o príncipe do Shalom. When the angels announced peace on earth, Quando os anjos anunciam paz à terra, they were announcing that through Christ, eles estavam anunciando este Cristo verdadeiro, Shalom, o Shalom, the way things were created to be, a forma como as coisas foram criadas para ser, was coming to earth. estava então vindo à terra. This is awesome. Isso é maravilhoso. The restoration of all things was at hand. A restauração de todas as coisas estava. Jesus made the way for the earth to be restored to God's original plan and much more. Jesus foi então a forma como o plano original de Deus seria restaurado. It says in Luke 19:38, Diz lá em Lucas 19:38, when Jesus was riding into Jerusalem at the very end, quando Jesus estava entrando em Jerusalém para cumprir a sua obra redentora, the people declared this scripture. as pessoas declararam
Está dito lá nas Escrituras: Blessed is the king who comes in the name of the Lord. bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Peace in heaven Paz no céu and glory to God in the e highest. glória nas alturas. God restored his created order both in heaven and earth. Deus conseguiu estabelecer a sua ordem redentora, o seu plano original, tanto na terra quanto no céu. The king was reestablishing his creation order. O rei estava restabelecendo o seu plano original. And finally, E finalmente, the kingdom of God is joy. o reino de Deus é justiça. We are to enjoy him Nós temos que adorá-lo, aproveitar ele and enjoy his creation. e nos alegrar com a sua criação. Man's chief end is to glorify God. His primary purpose is to glorify O God seu propósito primeiro é glorificar a Deus and to enjoy him forever. e adorá-lo para sempre. So as we go about the work of bringing God's kingdom, Então, quando nós vamos falar um pouco mais sobre trazer o reino de Deus para essa terra, of bringing his righteous standard to our life and the nation, trazer os seus fundamentos de justiça para essa nação, of bringing shalom to the nation, trazer o shalom para essa nação, we do it with joy. nós fazemos isso tudo com muita alegria, We are to enjoy him, porque nós também nos alegramos com ele. enjoy our work. Adoramos o seu trabalho. We get joy internally Nós conseguimos a alegria internamente when we are liberated from sin. quando nós somos libertos do pecado, And more joy will come to Brazil, the nation, e mais alegria virá para a nação do Brasil as it is liberated from the fruit of sin. quando ela conseguir ser liberta dos frutos do pecado. The more the kingdom comes, Quanto mais o rei vier, the more the joy comes. mais alegria haverá nessa nação. The angels announced, Os anjos anunciaram: I bring you good tidings of great joy, estou trazendo-lhes boas novas de grande alegria, which shall be to all people. que são para todo o povo. So the Bible has much to say about enjoyment and joy. Então a Bíblia tem muito a falar sobre a alegria. I encourage you to study that. Eu encorajo vocês a estudarem um pouco mais sobre isso. The Apostle Paul says O apóstolo Paulo diz that God gives us richly all things to enjoy. que Deus nos deu ricamente todas as coisas para que nós pudéssemos nos alegrar. So this work is not hard. Então, The work that we're doing, o trabalho que nós estamos fazendo não é ruim, it's joyful. ele é prazeroso. No matter how much work, Não importa quanto trabalho no seja, matter how difficult, não importa quão difícil seja, we can be filled with joy. nós podemos nos preencher de alegria. So this is our task, Então esta é a nossa tarefa, to bring God's kingdom to earth. trazer o reino de Deus para esta terra.